Ouvi, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje iremos falar sobre uma das skills mais pedidas em currículos e em GUPs da vida, de estagiário até CEO, habilidade em problem solving. Depois da vinheta. Então, falar um pouco de problem solving é falar um pouco sobre é, modas corporativas. Hoje em dia, há pelo menos faz uns 3 anos assim que eu comecei a ouvir muito mais isso dentro da minha carreira. Minha carreira não é tão longa assim, existe desde 2008, mas desde lá até 2020 mais ou menos, não havia pelo menos essa procura incessante sobre problem solving. Isso começou um pouco mais nos últimos anos, à medida que as empresas começaram a ter crescimentos rápidos, exponenciais e, na minha opinião, deixando algumas lacunas no caminho. Uma das coisas que eu percebo, e aí até fazendo uma comparação que eu fiz até num outro vídeo que eu falei lá atrás sobre trabalhar em empresas mais maduras ou empresas mais novas assim de mercado, quais são as principais diferenças? Acho que uma das maiores diferenças que tem é um pouco sobre, em alguns momentos você constrói e depois arruma, e não faz algo mais sólido, consolidado para depois colocar no ar. Isso é um problema? Não. Eu sou defensor de testes e de vamos ver na prática e vamos arrumando e etc e etc. Não fui, mas agora já teve um tempo que eu não era, mas agora eu sou. Mas enfim, como um dos efeitos colaterais dessa situação veio que a gente coloca as coisas no ar muito rápido, e depois a gente precisa lidar com as arestas que sobraram, ou seja, temos coisas que ficam no meio do caminho, as pontas que a gente deixou solta, de propósito ou não, para a gente conseguir colocar no ar e testar mais rápido, ou até mesmo as coisas que a gente acaba descobrindo no meio da produção e aparece e precisam ser resolvidas. E para mim, na minha leitura, na minha humilde leitura, eu acredito que foi neste momento que a gente começou a migrar pro problem solving ser mais procurado, digamos assim, né? E aí começou a vir cursos e etc. E aí é de um curso que eu fiz há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu vim falar sobre. Esse curso é de Problem Solving, ele é ministrado pela Ventus Learning, foi dele que eu fiz e me certifiquei, mas de modo geral eu vou passar um pouco sobre os 7 passos do Problem Solving. Vocês estão ouvindo um latido? Não sei, é a Sky, a minha cachorrinha que ela tá aqui no chão, querendo colo e etc. Mas falando um pouco sobre o Problem Solving. Ele surgiu, então, ele ficou vindo um pouco mais à tona nesse cenário, e eu vejo muito falar sobre ele nas minhas passagens pelas empresas mais recentes, de tecnologia, etc. Porque você cria-se os problemas naturalmente da implantação ou do dia a dia, e aí você precisa ter um método para solucionar eles. O que acontece, e eu acho que também acabou vindo um advento do home office, da pandemia, etc., é que ficou mais fácil marcar reunião para tudo. Isso aqui é opinião, né? E aí você coloca todo mundo na sala e todo mundo começa a falar, então aí de repente você tem uma situação que precisa achar a causa e definir os passos para a solução e como vamos solucionar, mas acaba virando um festival de hipóteses, de se, e aí você começa a ter várias ideias mirabolantes de análise, e aí você acaba não focando tempo na que realmente vai agregar valor, e sim em muitas outras e que não necessariamente
vão surtir efeito, mas sim vão acabar sendo mais um desperdício de tempo da pessoa que vai executar a tarefa, que poderia estar fazendo outra coisa que agregasse mais valor. E nesse ponto vem o primeiro passo. O primeiro passo, então, é definir o problema. Definir o problema você está nessa reunião, tem a situação pegando fogo lá, e aí você precisa encontrar de tudo que está sendo falado, o que é o problema? O que a gente vai atacar? O problema estamos numa padaria e não tem pão. O que é o problema? É a falta de ingrediente, é o forno que quebrou, é o horário que a fornada está saindo que não casa com o horário dos clientes e aí acaba desperdiçando, porque quando o cliente chega para comprar, o pão já está velho e aí precisa fazer uma fornada nova. Enfim, é definir qual que é o problema, o que a gente vai atacar. Então, nesse exemplo, estamos reunidos porque queremos aumentar o fator, queremos diminuir o desperdício de pão. Qual que é o problema? Desperdício de pão. Esse é o problema. Aí a gente vai para o passo 2. Vamos analisar o problema. Legal. O que é o desperdício de pão? Vamos colocar algumas hipóteses na mesa. Algumas hipóteses na mesa, quando você está numa reunião, não significa todo mundo abrir a boca para falar um problema. Eu já falei em outro vídeo, acho que sobre a introversão e etc., que eu não acredito que a reunião não é um palco, uma reunião não é um palco para todo mundo se mostrar e virar um concurso de quem fala mais. E sim, é algo que quem contribui pode contribuir, quem prefere estar de ouvinte está tudo bem, e quem não tem nada a ver com aquilo lá, não entende o que está sendo chamado e não pediu contexto suficiente e não entende, ou não encontrou ainda a razão mesmo pedindo contexto, não precisa ir. Enfim, vamos analisar o problema, vamos colocar as hipóteses. Então, o problema é o desperdício de pão. O que está causando o desperdício de pão? É a demora para ele ser feito, o abastecimento dos ingredientes está chegando em horário errado, então a gente não tem um problema do padeiro fazer o pão, do processo em si, mas é o problema do suprimento chegar, é o forno que está demorando para assar, ou é o problema do horário que não está casado, do horário do pico da loja, do pico da padaria não está casado com o horário da produção da fornada, por exemplo. Então vocês analisar o problema e entender o que é quais são as possíveis hipóteses, as soluções a serem testadas. Definir o problema, analisar o problema. Passo 3. Desenvolver ou pensar em potenciais soluções. Nessa parte entra um pouco, beleza, a gente vai ir para o campo e estudar o que está acontecendo. Vamos ver, vamos metrificar qual que é o horário de pico da loja, como é que funciona a cadeia de abastecimento, quando é que pede, quando é que chega, em que momento que a gente está fazendo o pedido, quando o nosso estoque de matéria-prima já chegou no limite crítico e aí a gente só tem uma fornada, depois vai parar. A gente está colocando uma margem de segurança, qualquer coisa nesse sentido, e por aí vai. E aí vocês analisam e desenvolvem os potenciais soluções. Aí você descobre você descobre duas causas raiz. Então, de repente a fornada está saindo muito antes do pico da loja e aí acaba sobrando muito pão, porque precisa de uma fornada nova de emergência, porque as pessoas não querem comprar aquele pão. Ou o forno está desregulado, o pão está ficando mais queimadinho, e não é todo mundo que gosta, algumas pessoas preferem menos queimadinho, então e aí acaba tendo um descarte muito grande de 70% da fornada por conta disso. Aí o passo 4, que é você ter
não é a palavra certa, seria validar as opções. Então você tem a validação das opções da solução. O que a gente vai fazer? A gente vai, de tudo isso que tem aqui, o que a gente vai testar, das 3 hipóteses que a gente tem, a gente vai testar 2. A gente vai fazer a fornada mais perto do horário de pico, fazer com que ela saia 3 minutos antes do horário de pico, então vamos ajustar o processo para isso. E vamos fazer uma revisão da temperatura do forno. Com isso você validou as opções e selecionou as melhores, você validou as 3 opções, e aí eu passo 5, que é selecionar a melhor opção. Então a gente vai, dos 3 passos que a gente tem, a gente vai estudar essas 2. Esse é o passo 5. O passo 6 é implementar a solução. Então a gente decidiu implementar primeiro a solução de casar a fornada com o horário de pico. Vamos implementar a solução, vamos treinar o padeiro, então e a equipe, o processo inteiro. Então, hoje a gente começava a fornada sair em média, 5 da tarde e o horário de pico é 15 para 6. A gente estudou e viu que o horário de pico da padaria é 15 para 6. Às 5 da tarde não sai pão, né? Então vamos mudar o processo de toda a jornada para o pão começar a sair 5h40, 5h42. Então a gente volta tudo e fala, padeiro, você começa a fazer o processo da fornada 1h30 antes das 5h45. Então você vai começar a fazer às 4h15 o pão para colocar às 4h30 no forno. Não sei quanto tempo demora para assar um pão, tá? Tô falando da minha cabeça. Para ficar pronto 5h42. Fechou. Implantamos a solução. Aí a gente vai, o último passo, mensurar os resultados. Aí a gente começa a observar. Melhorou. Então, a gente tinha um desperdício aí de 70% da fornada, 60% da fornada. A gente mudou esse processo, e aí agora a gente tem só um desperdício de 20% da fornada, observando a premissa que a gente, entre uma e outra fornada, a gente joga tudo fora, descarta e vai do zero. Então, antes de a cada 10 pães a gente vendia 3, agora a cada 10 pães a gente vende 8. A gente tem um desperdício de 20% da fornada, sob controle, show, é isso, resolvemos o problema. Ou se não mudou, aí vai para outra opção. A gente validou 3 opções, então não é o horário de pico, então vamos para o forno, mesma coisa, chama o técnico, regula o forno, etc. O pão, o problema era o pão mais queimadinho, menos queimadinho, e aí você já chegou, e aí no fim das contas a saída melhorou depois que a gente regulou o forno, e por aí vai. Mas são esses 7 passos que ajudam a gente a nos guiarmos para como validar um problema, definir um problema, analisar o problema, definir e implantar uma solução e medir a solução. Não adianta você colocar uma solução no ar e não medir durante um tempo para ver se fez sentido, se precisa de algum ajuste e etc. Então esses são os 7 passos, bem resumidamente, tá? Porque é um vídeo curto. Indico muito fazer um curso. Até esse da Vents Learn, foi um dos mentores do curso, foi um mentor meu pessoal no Groupon, que era o gerente lá do Rio de Janeiro, que é o Ben Lonsdale. Ele que me deu boa parte das aulas, fez a parte do projeto, eu acompanhei o projeto final, etc. Mas eu sugiro muito aprofundar nesse curso, porque é bem interessante e resolve muito problema da vida, não só profissional, como eu falo. As coisas que a gente aprende profissional funcionam para o pessoal e vice-versa. Então, 7 passos que permeiam problem solving: definir o problema, analisar o problema, delimitar o problema em potenciais soluções, validar as opções, selecionar a melhor, implantar e mensurar. 7 passos do problem solving. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.